Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não. Pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio de órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E aqui a matéria animalizada ela tem que ser uma matéria vitalizada, conforme a gente já avaliou anteriormente. Isso não vai alterar a verdade do texto, vai melhorar o entendimento do texto. Bom, as plantas, a gente volta lá no item 2 da introdução, elas têm uma inteligência, ou melhor, um princípio inteligente inerente à planta. Assim como os animais, um princípio inteligente inerente aos animais. Todos têm uma inteligência necessária à manutenção da sua vida. E também têm uma energia vital inerente à necessidade da sua vida. Como algumas pessoas acham que animais não têm espírito, eles têm um espírito de animal. Nem um espírito do ser humano que vai reencarnar no animal, nem de um animal que vai reencarnar no ser humano. Cada um no seu ciclo evolutivo, dentro daquilo que a sua possibilidade evolutiva comporta. É importante que entendamos isso. Portanto, as plantas têm seu princípio inteligente, que segue o seu ciclo evolutivo no reino vegetal. Os animais têm seu princípio inteligente, que vive seu ciclo evolutivo no reino animal. E o ser humano tem seu princípio inteligente, que segue seu princípio evolutivo no reino hominal. Esse princípio inteligente humano, ele tem a capacidade de criar e de transformar, de planejar, pensar no futuro, entender que existe um passado, coisa que nos outros, dentro dos conhecimentos que nós temos atualmente, não existe. Bom, a inteligência, então, existe em diferentes formas, em diferentes propriedades, qualidades e necessidades. Nós, seres humanos, temos inteligências diferentes. Nossas mentes são preparadas para aprendermos coisas diferentes. Uma pessoa que vai estudar engenharia mecânica, com raras exceções, ele tem dificuldade de aprender eletrônica. E quem vai estudar engenharia eletrônica, com raras exceções, tem dificuldade de entender engenharia mecânica. Ou seja, a nossa mente se adequa e se adapta às nossas necessidades evolutivas. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Se os animais não tivessem nenhuma inteligência, como que eles iriam distinguir aqueles que são da sua espécie? Quem são seus filhos? Uma zebra, macho, é capaz de olhar para um filhote e saber se ele é seu filho ou não. E ele não aceita no seu harém um filho de outro macho. Ele identifica pelas listras, segundo os estudiosos. E é interessante quando a gente pensa sobre isso. Então eles têm uma inteligência inerente a uma zebra. Da mesma forma, os búfalos da África do Sul se organizam para matar filhotes de leões. É uma inteligência que eles desenvolveram. Ou seja, os animais também evoluem e se aperfeiçoam. É um fato. Que antes eles não faziam isso. Portanto, nós temos que entender que existem inteligências em mais variados graus, inteligências que se adequam àquela vida. E a vida humana, sempre reencarnando como seres humanos, nós vamos aperfeiçoando em conhecimento, em entendimento, em sentimentos, para nos tornarmos mais inteligentes, para nos tornarmos melhores servidores de Deus. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Mas a ciência hoje mostra que tem interações elétricas importantíssimas entre elas. Então, ela tem uma atividade que a mantém coesa aquelas células. Os seres animados, que não pensam, formados de matéria
e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência tal qual entendemos, como as plantas, por exemplo. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matérias, dotados de vitalidade e tendo, a mais, um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. E aí, ainda só de pensar. Se nós entendermos, ao olharmos aqueles vídeos que tem no YouTube dos predadores indo pegar uma gazela, pegar um alce, coisa assim, o que eles vão fazer? Eles vão pensar em correr instintivamente. É uma inteligência e logo ele pensou de uma forma rudimentar, mas pensou. Uma ave a ser ameaçada por uma águia, ela vai pensar o quê? Em fugir ou defender suas crias. Ela pensou. E se ela não pensasse, ela ia ficar lá paradinha até o predador chegar para pegar. Agora, os seres humanos têm uma inteligência à parte. Eles criam. Então, aqui, os animais pensam, cada um dentro da sua relatividade, da sua capacidade. Agora, os seres humanos, além de pensar, eles criam, eles agem, eles interagem e às vezes são bastante maléficos uns aos outros e à natureza por um conjunto de fatores que não cabe aqui a gente avaliar agora. Mas, ou seja, nós temos que aprender, a doutrina espírita nos ensina isso, nós temos que aprender a nos educar, a nos aperfeiçoar para respeitarmos uns aos outros e a natureza. Porque Deus nos deu a inteligência, a capacidade de pensar, de criar, para administrarmos a natureza. Questão 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. E aqui ele deixou de uma forma muito sintética. E a gente tem que então filosofar um pouquinho. A inteligência universal seria aquilo que a gente absorve do universo? A inteligência universal seria uma fonte diferente que nós absorvemos? Bom, entendemos que o espírito vai evoluindo segundo seus ciclos de milhões de anos para chegar à condição nominal, e quando chega nos seres humanos, nós vamos passando por estágio de aperfeiçoamento, de entendimento, nós vamos estudando. Muitos cientistas que hoje estão na Terra não são da Terra, vieram de outros planetas, onde estavam fazendo pesquisas, e aqui continuam fazendo pesquisas. Aquelas que são úteis para a humanidade vêm à tona, vão ser utilizadas. Algumas perigosas, às vezes, conseguem materializar para o nosso processo educativo, mas nós temos, então, que entender que existe uma agregação de valores no processo de evolução do espírito. Porque senão, achar que a gente ia lá no universo pegar um pedacinho de inteligência fica meio vago, certo? Então, nós vamos aprendendo, eu entendo, que nós vamos aprendendo com as encarnações, com as reencarnações, ao longo de milhões de anos, nós vamos agregando valores, e isso vai nos dar a condição de aprendermos mais fácil e, às vezes, de relembrar mais facilmente. Letra A. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Portanto, a forma com que nós filosofamos anteriormente, mostrando o princípio evolutivo, caminhando ao longo de milhões de anos para adquirir experiência e conhecimento, e, logicamente, em cada reencarnação você vai retrabalhando a sua inteligência, você vai se aprimorando, você vai se aperfeiçoando. Ali, como ele diz, a individualidade moral. Então já dá para percebermos que a nossa condição moral possibilita ou não termos mais inteligência em uma encarnação. Questão 73. O instinto independe da inteligência? Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio.
Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, todos nós temos um instinto de sobreviver, um instinto de reproduzir e o instinto de nos defender. É natural. Ainda não é uma inteligência. É algo divino que nós temos em nós e que nos dá sempre os certos impulsos para nós tomarmos as decisões necessárias para mantermos a vida. Questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Bom, nós temos o instinto de termos fome e procurar comida, o instinto da reprodução, são instintos. A inteligência nos mostrou a selecionar nossa comida, a preparar nossa comida, a cultivar nossos alimentos. Então, são duas coisas distintas. O instinto de procurar o alimento e a inteligência de elaborar a forma de se obter os alimentos. Todos nós, então, passamos por um conjunto de experiências para conquistarmos o nosso bem-estar, de conquistarmos a forma de nos mantermos vivos. Além do instinto e da inteligência, nós temos a inspiração e a intuição. Poderia ser considerado a mediunidade intuitiva, a mediunidade inspirativa, das pessoas que falam inspiradas. As pessoas que falam inspiradas, eles nem percebem que estão sendo assessorados por um espírito. As pessoas que estão sendo intuídas, elas têm uma visão, mais ou menos, daquilo que está sendo falado. Então, as pessoas inteligentes e também estão acompanhadas de espíritos inteligentes que os assessoram no processo de aprendizado e desenvolvimento de novas tecnologias. Se nós estamos na Terra e nunca estaremos sozinhos, e na questão 577, os espíritos, quando têm autorização para trazer uma inovação para a Terra, escolhem o mais capacitado. Então, são um conjunto de fatores que são necessários A mais B mais C mais D para dar aquele resultado que nós esperamos. Portanto, a inteligência não é inteligência por si só, é um conjunto de fatores agregados para resultar naquela inteligência. Conforme lá atrás ele disse, tem coisa que não dá para a gente falar tudo. Então, na inteligência também vai ter inspiração, também vai ter a intuição. Questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então nós temos o instinto da gente estar andando por um caminho, de repente a gente... Aqui não está bom, vamos mudar o caminho. Então, é uma situação. Os animais têm vários instintos, principalmente de preservação da vida, de se alimentar, de reproduzir, de cuidar das crias até um certo ponto, depois abandona as crias para começar um novo ciclo. O ser humano também tem esses instintos, mas tem aquele ponto onde é um instinto ou é intuição, ou é inspiração. Portanto, nós temos que entender que vai ter um conjunto de variáveis se somando. E, logicamente, à medida que o espírito vai evoluindo, vai se aprimorando, alguns instintos deixam de ter relevância e são substituídos por outros valores éticos e morais e de desprendimento que ainda não entendemos. Então, cada um, segundo a sua capacidade, segundo a sua possibilidade, oferecendo ao grupo, à coletividade, aquilo que ele procura ter de melhor. Então, o instinto é necessário para a sobrevivência, mas ele se aprimora, se aperfeiçoa, ou alguns vão sendo transmutados para outros. Letra A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E aqui podemos acrescentar também um detalhe
complicadíssimo no mundo de hoje, que é a arrogância e a intransigência, que pesam muito em determinadas escolhas e em uma reflexão mais saudável para aquilo que nós precisamos para a vida. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, temos que refletir muito sobre qual é a nossa razão e onde nossa razão está nos conduzindo. Porque o nosso livre-arbítrio vai estar subordinado ao bom uso da razão. Na escolha de um caminho, na escolha de uma profissão, na escolha das companhias, na escolha de tantas escolhas que nós temos nessa vida. Precisamos, então, saber policiar bem a nossa razão e vigiar também muito bem os nossos instintos, que determinados instintos precisam ser educados e refinados. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. Um conjunto de fatores constitui inteligência, e a intuição nos leva a um ato. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Os seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, conforme já dizemos, o instinto ele vai variando, vai se aperfeiçoando, vai se refinando. Para os animais, nascem, procuram se alimentar, ficam adultos, vão reproduzir, protegem a cria, abandonam aquela cria e vão fazer novamente o ciclo evolutivo de criar novos filhotes para manter as espécies. E eles fazem muito bem isso. Nos seres humanos, além de termos esses instintos, temos a intuição, temos a inspiração, temos desejos, vontades e sentimentos, emoções que irão nos nortear a vida. E com isso, nós temos que ir nos aprimorando e nos aperfeiçoando segundo a capacidade de cada um de nós. A vida está sempre nos trazendo informações novas, trazendo condições novas para nós nos aperfeiçoarmos e nos aprimorarmos. Saibamos usar o instinto de forma adequada e na hora oportuna. Saibamos refinar a nossa intuição, a nossa inspiração, para aperfeiçoarmos a nossa inteligência em sintonia com os gestores da humanidade, os grandes mentores que gerenciam a humanidade para o bem. E agora nós vamos para a segunda parte. Este e muitos outros livros espíritas você encontra no site da FEB Editora. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo todos os nossos lares, iluminando nossos caminhos para podermos seguir com segurança a nossa trajetória evolutiva aqui na Terra e também no plano espiritual. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Que as forças do bem envolvam a todos nós.